Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupar e Investir Lucrar, contigo, João Paulo. Quando nós falamos de investir no longo prazo, muitas vezes parece uma questão de crenças, quase como uma filosofia pessoal, ou, em alguns casos, como uma escolha ideológica. Há quem diga, eu acredito no longo prazo, e há quem responda, isso é muito bonito na teoria, mas a realidade é outra. Mas investir no longo prazo não é uma questão de fé. Não é uma opinião e, acima de tudo, não é um ato de otimismo ingênuo, não é? Investir no longo prazo é, acima de tudo, uma conclusão suportada por dados históricos repetidos ao longo de mais de um século em países diferentes, atravessando guerras, crises financeiras, pandemias e bolhas especulativas. Este episódio não é sobre prevermos o futuro, até porque tenho que dizer que a minha bola de cristal avariou-se já há muitos anos e nunca a consegui arranjar. Não é sobre adivinhar a próxima crise, nem a próxima correção ou o próximo bull market. É sobre perceber o que é que o passado nos pode ensinar sobre uma consistência desconfortável. Porque se há algo que a história dos mercados mostra-nos, de uma forma praticamente implacável, é isto. No curto prazo, o mercado é caótico. No longo prazo, tende a ser surpreendentemente estável e a mentalidade de longo prazo não é esperança, não é pensar positivo, nem é acreditar que tudo vai correr bem, vai ser tudo bonito. Mentalidade de longo prazo é estrutura, é aceitar de uma forma consciente três grandes verdades fundamentais. Primeiro, os mercados, eles são voláteis no curto prazo. Eles oscilam, exageram, reagem a notícias, emoções e narrativas. Segundo, os retornos relevantes não surgem em meses, nem em anos isolados. Eles surgem ao longo de décadas através da capitalização composta. Terceiro, e talvez o mais importante, o maior inimigo do investidor não é o mercado, é o seu próprio comportamento. Quando olhamos para índices como o S&P 500 ou o MSCI World, nós vemos quedas violentas, sim, mas também vemos algo muito mais forte: a capacidade de recuperação ao longo do tempo. O investidor de longo prazo não tenta adivinhar quando é a próxima crise. Ele parte do princípio de que crises vão acontecer e constrói a sua estratégia não para as evitar, mas para sobreviver a elas. Agora vamos abrandar um pouco, respirar e olhar para os dados sem emoções. Vamos começar pelo mercado norte-americano, porque é aquele que existe mais estudos e que tem séries históricas muito mais longas e consistentes. Em termos de retorno real, ou seja, já descontando a inflação, temos aproximadamente cerca de 7,6% ao ano em períodos de 20 anos, cerca de 7,6% em períodos de 30 anos, cerca de 7,7% ao ano em período de 50 anos e, por fim, cerca de 7,3% em janela de 100 anos. Isto significa que, apesar de creches, guerras, inflações elevadas, crises financeiras profundas, o investidor que permaneceu investido ao longo de décadas foi recompensado com crescimento real histórico sólido. Não foi só linear, não foi confortável, mas consistente. Se nós olharmos para os estudos sobre o MSCI World, como os de Dimson, Marsh e Stanton, a história repete-se na escala mundial. Ao longo de mais de um século, os dados mostram-nos que um prémio de risco das ações face a ativos sem risco entre 4 e 5% ao ano, em retornos reais médios globais entre 5 e 7% ao ano, mesmo incluindo duas guerras mundiais, depressões económicas, crises sistémicas. O retorno agregado das ações globais mostra-se positivo em horizontes de 50 a 100 anos. O caminho ele não é suave, mas o tempo dilui o impacto dos choques. Convém ser muito claro e honesto contigo. Claro que crises doem e muito. 1929 trouxe quedas reais superiores a 50%, com preços a cair em quase 90%.
1973-74 destruiu o valor com o choque petrolífero. 2000 a 2002 fez desaparecer mais de 40% em termos reais com a bolha tecnológica. 2008 levou a quedas superiores a 50% em muitos mercados. 2020 foi um colapso extremamente rápido, seguido de uma recuperação igualmente rápida. No curto prazo, estas crises são devastadoras. Destroem confiança e criam medo. Levam a que as pessoas desistam, como é lógico. Mas no longo prazo, eles tornam-se estatísticas pequenas. Quando olhamos para janelas de 20 ou 30 anos, muitas destas crises quase desaparecem na média anual. Não porque não tenham existido, não é isso, mas porque o crescimento posterior foi suficientemente forte para as absorver. É isto que o investidor de longo prazo compreende e aceita. A volatilidade não é risco de longo prazo. E aqui existe uma confusão clássica. A volatilidade é a variação, é o sobe e desce do preço. Risco no longo prazo é outra coisa, é não atingir os teus objetivos financeiros. A literatura académica mostra-nos algo muito claro. A volatilidade afeta fortemente os resultados de curto prazo, mas a distribuição de retornos em horizontes de 20 ou 30 anos continua sempre positiva. Além disso, os retornos de longo prazo são assimétricos, devido à capitalização composta. E isto significa que cresce a probabilidade de resultados muito acima da média, mas também existe a possibilidade de resultados fracos. Sobretudo se o investidor entrar e sair mal no mercado. O longo prazo não elimina o risco, ele transforma-o. A volatilidade não é risco. Risco é falhar os teus objetivos. Market timing versus o buy and hold. E aqui os dados são extremamente claros, mas muito pouco populares, é verdade. Existem estratégias de timing baseadas em valuation que em certos períodos conseguiram reduzir drawdowns, melhorar métricas de risco e, ocasionalmente, igualar ou mesmo superar ligeiramente o buy and hold. Mas os ganhos são extremamente modestos e extremamente sensíveis à disciplina e à execução. Para o investidor médio, o problema não é a teoria, é a prática. A maioria das pessoas entra depois das subidas, sai depois das quedas e fica fora do mercado nos melhores anos. E perder poucos anos excepcionais, acredita, tem um impacto devastador no resultado final. Perder poucos anos muito bons pode destruir décadas de resultados. Por isso, uma estratégia simples, bem diversificada e mantida no tempo tende a vencer o investidor emocional, mesmo quando esse investidor é mais ativo no mercado. Como é que podemos investir no longo prazo na prática? E aqui a conversa torna-se concreta. Primeiro, definir um período temporal claro. No longo prazo, começa no mínimo nos 10 anos. Segundo, diversificação ampla. Não apostar tudo numa ideia, num país ou num setor. E terceiro, regularidade. Investir no longo prazo reduz o risco de más decisões de timing. Quarto, revisão periódica, mas não obsessiva. Ajustar quando os fundamentos mudam, não quando as emoções aparecem. Quinto, aceitar o desconforto temporário. O prémio de risco, ele existe por investir, e investir é desconfortável. O maior triunfo do investidor em valor não é prever crises, não é adivinhar topos nem fundos, é continuar investido apesar das crises. O longo prazo, ele recompensa a paciência, a disciplina, a humildade e vai punir a impulsividade, o excesso de confiança e a necessidade constante de ação. Investir bem
é muitas vezes não fazer nada. E isso, curiosamente, é o mais difícil de tudo. Obrigado por ficares até ao final e, como sempre, poupar é o início, investir é o caminho, mas lucrar, esse é mesmo o nosso destino.